vídeo de hoje nós vamos automatizar um fluxo de raspagem de dados e criação de conteúdo automaticamente, no caso blog, utilizando NaChain e um pouquinho de Python. Então, se esse é um vídeo que você gosta, se esse é um tipo de vídeo que você gosta, fica até o final, que eu garanto que você não vai se arrepender. O tema de hoje, web scraping, né? Raspagem de dados, é um tema que vocês gostam. Decidi trazer isso para o canal, porque já tem um tempo desde o último vídeo de web scraping aqui. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo, que é o que interessa, né? Bom, então aqui na minha tela vocês conseguem ver uma instância do NaChain aberta. Eu estou com um fluxo aqui construído já, um fluxo bem simples, não tem nenhum segredo por trás disso. O único diferencial desse vídeo é que a gente vai estar utilizando um pouquinho só de Python. Como é que vai funcionar? Basicamente, a gente tem que... Qual é o nosso objetivo? Nós temos que raspar um conteúdo de alguma página. Aqui no caso, a minha ideia foi raspar sites de notícias, sites grandes, conhecidos, e pegar o conteúdo dessas notícias e escrever um conteúdo para postar, seja tweet, um post no Instagram ou qualquer coisa do tipo. Aqui no caso, eu vou pedir para ele criar um blog, acrescentando mais informações, pontos específicos e passar uma estrutura determinada para ele seguir, de acordo com o conteúdo dessa notícia que a gente passar para o modelo, entendeu? E como que a gente vai fazer isso? Basicamente, o que eu fiz foi o quê? Escrever um pequeno código de Python, não acho que não deu mais de 50 linhas, é bem pequeno, onde a gente vai criar um endpoint, a gente vai criar uma API, mas assim, não é, nossa, criar uma API. Não, é uma coisa muito simples. Eu já vou mostrar. E a gente vai ter um endpoint, onde na lógica desse endpoint, a gente raspa uma URL que foi passada. Então, aqui no caso, a gente vai deixar a nossa API, que por sinal é muito pequena, a gente vai deixar ela rodando localmente mesmo. E nós vamos bater nesse endpoint passando a URL, ele vai retornar o conteúdo dessa URL e a gente vai jogar pro modelo do ChatGPT, aqui no caso eu estou usando o 4o, para ele escrever esse blog, tá? Então aqui eu faço a request nesse endpoint que a gente vai criar e daqui eu passo para esses modelos para eles fazerem, tá? Escreverem o conteúdo. Aqui, só para começar o vídeo, vamos realizar um pequeno teste aqui no fluxo para vocês verem como é que é e daqui a pouco eu detalho um pouquinho mais e monto esse fluxozinho aqui no NaChain, tá? Para vocês. Eu vou pegar um URL aqui do G1, tá? É uma notícia falando do novo modelo da OpenAI, né? O GPT 4.5. Eu vou pegar essa URL e a gente pode voltar aqui no NaChain. Vamos abrir esse chat, mandar essa URL aqui, tá? E vamos ver como é que ele vai sair. Aí aqui no caso eu criei um folder dentro do meu Drive, tá? Onde eu vou armazenar os documentos criados, tá? Então aqui no final do fluxo a gente vai criar um documento, tá? Então todo esse conteúdo que for gerado a gente vai colocar dentro de um documento e armazenar dentro de um folder específico no Drive, certo? Então aqui eu já tenho um modelo, tá? Pronto. Porque eu já rodei esse fluxo outra vez com outra URL, vocês podem ver aqui, tá? Mas o que a gente acabou de gerar foi esse aqui, tá? Então vocês conseguem ver aqui. Beleza, pode ter ficado um pouquinho pequeno, mas isso que você consegue arrumar com o prompt. A ideia desse vídeo é mostrar o que a gente consegue fazer, tá? Eu não investi muito tempo para criar um blog perfeito, com o tamanho certo, com a formatação certa, tá? A ideia realmente era só mostrar o que a gente consegue fazer, tá? Esse é o objetivo desse vídeo. Beleza. A gente pode fechar isso aqui e podemos voltar para cá. Deixa eu explicar melhor como é que isso está acontecendo por baixo dos panos. Se vocês repararem, eu estou rodando essa instância do NaChain local, tá? Aqui, localhost 5678. Estou rodando através do Docker, tá? Então, se você quiser acompanhar esse vídeo da maneira que eu estou fazendo, claro, você tem que ter o Docker instalado. Então, você abre o seu Docker aí e você pode consultar a documentação do próprio NaChain. Inclusive, eu vou deixar aí na descrição para facilitar para vocês. E aqui nessa documentação, vocês podem copiar esse comando. Se você já tem o NaChain instalado no seu Docker, você pode rodar só esse comando de baixo, se você já tem um container. Mas se não, você roda esses dois comandos e ele vai funcionar. Esse aqui de baixo é para você abrir e ele começar a funcionar, tá? De uma forma bem básica, explicando aqui.
Fechou. Uma vez que você já tem o seu NHN rodando localmente, a gente vai partir para o nosso código, tá? Então, aqui eu estou com o meu VS Code aberto. Como eu falei para vocês, não chega, achei que não ia passar de 50, mas na realidade nem chegou em 50 linhas, 39. É muito pequeno mesmo, muito fácil de você entender isso, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que ter uma VEnv instalada, claro, para a gente armazenar as nossas dependências corretamente. E a gente tem que ter um requirements também, tá? Para a gente instalar as dependências. Você pode copiar aí, beleza? E basicamente o que a gente vai ter que fazer, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Primeiramente a gente tem que ativar a nossa VEnv, né? Uma vez que ela está ativada, a gente vai só rodar um comando do vcorn, que é o que a gente utiliza para rodar essa aplicação localmente. Aqui no caso o vcorn app, que é o nome do meu arquivo, app --reload. E com isso a gente vai ter a nossa API, vamos chamar assim, rodando, tá? Então a gente pode voltar aqui para explicar para vocês como é que funciona isso. A gente vai dar os imports necessários, né? No caso OS, Fast API, HTTP Exception, PyDent, que a gente vai estar utilizando Base Model e HTTP URL. A gente vai utilizar também LangChain Community para usar um Document Loader, no caso o Web Base Loader, tá? Que é o que a gente vai utilizar para raspar o conteúdo do site. LangChain OpenAI para a gente... Aqui no caso, na verdade, eu uso isso, não, nem estou utilizando. Então você... na verdade... não, nem estou utilizando isso, tá? Pode apagar isso. Esse embedding não está servindo para nada aqui, porque eu estava fazendo outra coisa. Web Base Loader e um load.env, tá? Para você carregar suas variáveis de ambiente, tá? Mas aqui no caso, como eu estava usando os embeddings, né? Então eu estava precisando carregar o meu modelo, minha chave de API da OpenAI, tá? Então aqui no caso, como eu não vou utilizar, isso aqui eu acho que nem vai ser necessário, tá? Então pode apagar aí, fica a seu critério. Beleza, aqui a gente vai iniciar a nossa API, tá? A gente vai utilizar um app igual Fast API, tá? Então com isso a gente já inicia a nossa API. A gente vai setar essa classe utilizando esse base model, esse HTTP URL, tá? Que é o parâmetro que a gente vai passar. E aqui a gente vai criar um endpoint, tá? Com o método post, beleza? A gente vai acessar esse endpoint através de um post. E o nome desse endpoint vai ser /scrap, tá? Então vai ser localhost 8000 /scrap. A gente vai acessar ele assim. E aqui o parâmetro vai ser a URL, tá? Que a gente quer. Então aqui ele está chamando essa classe que especifica o parâmetro que a gente recebe. Aqui no caso é uma URL, tá? Então a gente vai abrir um bloco try aqui. E a gente vai setar um loader, que vai ser o Web Base Loader, de acordo com essa URL que a gente passar, tá? Nosso docs vai ser o loader.load, ele vai carregar todos os documentos, tá? Aqui no caso, eu consigo mostrar para vocês um exemplo, aqui ó, ele mostrando tudo de um site, tá? Então quando ele carrega, ele mostra o conteúdo aqui inteiro. Isso aqui é só para depurar, tá? Beleza. Se não tiver os documentos, né, os docs armazenados, ele vai lançar um erro básico, né? E ele vai retornar a URL que a gente lançou e o conteúdo, tá? Se não der certo, ele vai lançar uma exceção de novo. Fechou? Então, muito simples. Não tem nenhum segredo nesse código aqui, tá? A gente pode vir aqui para baixo. E beleza. Vamos testar, né? Para testar, a gente consegue utilizar o Postman, tá? Até para não ter que abrir o NHN, setar uns módulos lá, as configurações. O Postman ele é feito para isso, tá? Então, quando a gente se trata de teste, o Postman é uma excelente opção. Então, aqui a gente pode colocar nosso URL, né? No caso, localhost 8000. A aplicação já está rodando nessa porta. /scrap. O método que a gente vai estar utilizando é o post, né? Como eu falei agorinha. No body, a gente vai passar how, tá? E aqui a gente pode abrir o nosso body e o parâmetro que a gente vai passar é URL
e aqui dentro a gente vai puxar o URL. Deixa eu só confirmar se eu tô com a URL copiada. A gente pode voltar aqui no Postman, passar a nossa URL aqui, tá? E dar um send. Então ele processou a nossa request, ele separou o conteúdo do site, tá? Raspou o conteúdo e devolveu pra gente. Beleza, então tá funcionando corretamente esse endpoint, tá tudo certinho, fechou? A gente pode minimizar o Postman aqui e vamos pro nosso fluxo no NetChain, né? Que é aqui que a mágica vai acontecer de verdade. Então, vamos começar a configurar isso aqui do zero, tá? Eu vou puxar isso aqui para baixo, só para vocês acompanharem a configuração do fluxo certinho. Então, a primeira coisa é colocar um trigger. No caso, eu vou utilizar um chat aqui mesmo. Tô nem aí, se você quiser colocar um formulário ou qualquer coisa do tipo, você configura do jeito que você quiser. Eu estou usando o chat, eu envio a URL aqui de uma vez e pronto, vai desse jeito mesmo. Então aqui a gente pode abrir um HTTP request, tá? O método que a gente vai configurar vai ser um post, né? Como eu já falei para vocês. E aqui, o que acontece? A gente tem que jogar o nosso endereço corretamente. Se eu só jogar esse localhost do jeito que está aqui no Postman, tá? Se a gente jogar desse jeito aqui, não vai funcionar. Por quê? O meu NetChain, no meu caso, né? Se você estiver fazendo a mesma coisa, você também vai ter que corrigir isso. O NetChain está rodando local no Docker, tá? É como se ele tivesse um sistema separado do meu Windows. Como se fosse, imagina assim. E se eu tentar bater localhost 8000, ele não vai encontrar nada rodando na porta 8000, tá? A gente tem que especificar, a gente tem que apontar para o Windows, para minha máquina, né? O Windows que está rodando essa aplicação na porta 8000, por a gente estar dentro do Docker, tá? Então, a gente tem que especificar, apontar esse caminho corretamente para ele encontrar. Senão, ele vai bater na porta 8000 e não vai encontrar nada. Então, aqui no caso, a gente vai utilizar um host.docker.internal 2.8000, tá? Então, você configurando dessa maneira é para ele funcionar corretamente, tá? Se você estiver rodando o seu NetChain localmente no Docker. Fechou. Authentication none, tá? A gente só vai passar um body mesmo, então send body JSON, e a gente pode configurar aqui o URL, tá? E o value, puxar para cá isso aqui, ficar aqui embaixo. Vamos testar essa etapa só para eu enviar isso aqui, a gente receber esses dados, tá? Conseguir preencher aqui. Então, nesse value, a gente pode puxar esse chat input aqui, beleza? E aparentemente não está faltando nada, é para funcionar. Vamos realizar um teste aqui. Foi, ele bateu, recebeu o conteúdo, então está funcionando certinho, fechou? Depois disso, o que a gente vai ter que fazer? Configurar os nossos módulos do chat, né? Eu vou copiar e colar isso aqui, mas eu vou explicar o funcionamento, tá? Porque aqui tem um prompt já inteiro configurado. Então você pode vir aqui, Advanced AI, e você pode puxar um OpenAI, tá? Você pode Message Model, cadê? Message Model. Você pode usar esse módulo aqui, fechou? Eu vou excluir aqui, porque eu já estou com esses dois. Você vai setar suas credenciais, claro. Então você vai ter que entrar lá na plataforma da OpenAI, logar na sua conta. Claro, você tem que recarregar, né? Você não pode usar a API sem pagar nada. E configurar uma chave de API. Você cria uma nova chave de API, muito simples. Copia e cola ela aqui em API Key, tá? Fechou. Aqui você pode deixar text mesmo, Message Model, você vai escolher um modelo, no caso eu estou utilizando o 4O, e aqui você vai passar um prompt, né? Normal. Você é um especialista em criação de conteúdo para blog, tananã, tananã. Aqui a gente especifica a estrutura do blog, passam as regras e passam a parte que é importante só para ele ter em mente algumas coisas, né? Então, esse é o prompt, fechou? Lembrando que vai estar tudo disponibilizado gratuitamente na descrição, você pode pegar e modificar e usar do jeito que você bem entender. Beleza? Então, a configuração aqui fica desse jeito, e aqui eu só tenho que mudar uma coisa, porque aqui é HTTP request 1, né? Eu vou apagar isso aqui tudo e vou puxar esse conteúdo para cá. Aqui a gente vai passar o contexto, né? Então aqui ele tem acesso a tudo, tananã, tananã, ele vai ver, vai analisar e vai
criar o blog. Fechou. Então, a configuração aqui é essa. A gente pode dar um test step. Vamos esperar ele gerar o nosso conteúdo, tá? Enquanto isso, eu vou mostrando para vocês esse próximo módulo. Para que funciona esse próximo módulo? Só para a gente gerar um título para o documento de acordo com o conteúdo, o blog que o último módulo escreveu, tá? Então, basicamente, ele vai servir só para isso. Dá para configurar tudo em um módulo só da OpenAI? Dá. A gente pode especificar um output estruturado, a gente pode especificar uma estrutura, um JSON para o output, onde vão ter dois pares de chave valor, uma sendo a chave título, com o valor do título, e uma sendo a chave conteúdo, com o valor do conteúdo. E assim a gente pode extrair corretamente o que a gente quer usando um módulo apenas. Mas eu tenho vários vídeos aqui no canal fazendo esse tipo de coisa, mas aqui especificamente nesse fluxo eu estou utilizando dois módulos, tá? Um para criar o conteúdo e o outro para criar o título, mas fica ao seu critério também. Você faz o que você preferir aí no seu fluxo, tá? Então aqui ele gerou todo esse conteúdo, a gente pode verificar aqui, fechou? Então ele escreveu tudo e aqui a gente vai estar passando esse conteúdo, tá? Então se a gente vir aqui em esquemas, a gente pode passar isso aqui para cá, tá? Já estava certo, mas só para confirmar. Vamos dar um teste step, vamos pedir para ele gerar o título aqui, ele gerou o conteúdo aqui. Lançamento de GPT-4, a revolução das conversas com inteligência artificial, tá? Você pode especificar aqui uma regra para ele fazer o título de uma certa forma, tá? Que eu só pedi para ele gerar um título baseado no conteúdo. Fechou. Depois disso, a gente vai ter que criar o nosso documento, né? Então, aqui no caso, vamos colocar Docs, puxar esse Google Docs, Create a Document, tá? Então, você pode setar a sua credencial aí também. Operação Create, My Drive. Aqui a gente pode selecionar a pasta. Eu criei essa pasta só para utilizar nesse fluxo, tá? Foi essa mesma aqui que eu mostrei para vocês. A gente pode voltar aqui. Então, seleciona a pasta correta e o título que a gente vai passar é justamente esse último título que a gente gerou no último módulo, tá? Então, a gente pode criar esse documento, é um test step, e acredito que ele foi criado aqui, fechou? Beleza. Próxima etapa, a gente vai dar um update no documento, porque pelo N8N, com essa integração pronta, quando a gente cria um documento, a gente só cria o documento com o título, um documento vazio. Então, aqui a gente tem que dar um update agora nesse documento, tá? Então, aqui a gente vai passar o ID, que o último módulo deu como output para a gente, o ID do documento que foi criado. Então, a gente passa esse ID aqui, fechou? E aqui deixa do jeito que está. E aqui em text, a gente vai puxar o conteúdo gerado por esse modelo aqui, tá? Content. Então, a gente joga para cá, fechou? Isso aqui, certinho. A gente pode dar Vamos só conferir aqui, para vocês verem. É um documento vazio, não tem nada aqui dentro. Então, a gente pode voltar aqui e dar um test step nisso aqui. E, aparentemente, para ele ter sido atualizado, tá certinho. Então, muito simples, esse é o fluxo funcionando, tá? Acredito que eu tenho mostrado tudo para vocês, tudo que eu queria falar nesse vídeo. E é isso, vamos só testar com mais duas URLs, tá? Fluxo inteiro, só para vocês verem ele funcionando mais um pouco. Fechou? Vamos excluir esses dados daqui, iniciar esse chat. Vamos pegar essa notícia aqui agora, vamos jogar aqui, enviar, esperar ele gerar a resposta. Esse é o módulo que vai ser mais demorado mesmo, né? Porque ele recebe todo o conteúdo da página, mais o prompt que já está um pouco grande, então tem que processar toda a informação, responder, demora um pouco. Esse segundo módulo é quase instantâneo, né? Só o título. Vamos conferir aqui. Foi criado também. Aqui a notícia estava falando sobre a pessoa que está por trás do DeepSeek, né? Então, aqui a gente consegue conferir. DeepSeek, taranã, introdução. Ele faz a introduçãozinha, contexto do assunto, principais pontos. Aí fala do cara aqui, beleza, fechou. Por último, vamos pegar essa notícia aqui e realizar um último teste, né?
para a gente ter certeza de que está tudo funcionando corretamente. Enquanto isso, eu vou fazer o download aqui desse fluxo, tá? E novamente, vou disponibilizar gratuitamente aí na descrição. Você fica à vontade, é só descer aí e pegar. Você clica no link e baixa o blueprint e importa para o seu cenário, tá? E seja livre para brincar e fazer o que você bem entender com esse fluxo. Fechou, o último já foi criado. Era para aparecer mais um aqui. Vamos reiniciar isso. Fechou. A gente pode abrir e conferir. E perfeito. Tá tudo aqui o conteúdo. E é isso. Nesse vídeo era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu vou ficando por aqui. Só um recado agora no final do vídeo, recado importante. Eu já falei, né, sobre os materiais gratuitos. Também na descrição eu vou estar deixando o link da minha consultoria. Se você é novo nesse mundo de inteligência artificial e de automação, é empreendedor, deseja não ficar para trás, né? Você quer acompanhar o mercado, as evoluções que estão surgindo, as novas tecnologias, implementar isso no seu negócio para aumentar a sua produtividade, reduzir custos dentro da sua empresa. Mas você não sabe por onde começar, você é leigo nesse assunto, você não entende nada. A consultoria serve justamente para isso. Então a gente vai analisar o seu negócio, tá? E formular uma estratégia do que pode ser implementado dentro do seu negócio, tá? Casos de uso específicos para você. Então, se é do seu interesse isso, dá uma conferida aqui embaixo, vou deixando o link aqui embaixo também, tá? E mais um recado importante aqui no final, eu vou estar fazendo um sorteio, uma consultoria, tá? Então eu vou disponibilizar um formulário aqui embaixo. Esse sorteio vai durar por uma semana só, tá? Eu vou deixar ele disponível apenas nesse vídeo. Então, se você chegou até aqui e deseja participar desse sorteio, tá? Você deseja uma consultoria gratuita, essa é a sua chance, tá? Vou estar deixando o formulário aí embaixo, fica à vontade para clicar no link e preencher o formulário, tá? Que você pode ser o sortudo da vez. Então, é isso. Esse é o recado que eu tinha para dar aqui no final do vídeo e a gente se vê na próxima. Falou!